Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Estamos finalizando um pedaço da nossa caminhada quaresmal. Terminamos a primeira semana da quaresma e vamos começar a segunda semana da quaresma. A segunda semana da quaresma, o segundo domingo da quaresma, nos traz a leitura do Evangelho de São Lucas, do capítulo 28, capítulo 9, de 28 a 36, o livro do Gênesis, o Salmo 26 e a carta de São Paulo aos Filipenses. E nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, o Evangelho da Transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Continuamos utilizando a nossa metodologia de exercícios propostas por Santo Inácio de Loyola para os exercícios espirituais. Fazer a leitura orante da palavra, fazer a meditação da palavra. Primeiro, se dispondo a orar, preparando o seu lugar, preparando a sua Bíblia, o seu caderno de vida, preparando todo o ambiente para você rezar. Se preparar com o silêncio interior e com o silêncio exterior. Tomar consciência de que você vai a um encontro com aquele que mais te ama, com o próprio Deus. E por isso, sempre começar a sua oração com o sinal da cruz de uma forma muito consciente de cada palavra que você está dizendo, para que você possa ter a certeza que Deus está contigo. Nos introduzir na oração, fazendo nossa oração preparatória, depois pedir a graça que nós queremos alcançar com aquele momento de oração. Não aquela graça que nós precisamos de coisas materiais ou de saúde, enfim, mas a graça própria daquele momento de oração, daquele momento dos exercícios espirituais de Santo Inácio. E meditar o Evangelho. Meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos tirar dali um fruto. Quando nós começamos a ler aquele trecho da Sagrada Escritura, do Evangelho proposto, nós vamos ter alguma frase, algum versículo, alguma palavra, alguma imagem, algum fato que nos chama a atenção. E é exatamente em cima daí que nós vamos cavucar ao redor, vasculhar, tentar tirar daí um fruto e aquilo que Deus quer nos dizer com aquilo. Sempre fazendo com Deus um diálogo. A oração não pode ser um monólogo onde você se senta e fala. Deus tem coisas muito mais importantes para te falar do que você a Ele. E termine sempre sua oração fazendo uma revisão de tudo que você viveu naquela oração. Anote tudo no seu caderno espiritual para ficar mais fácil de acompanhar a sua evolução na oração. Nesse segundo domingo da quaresma, a graça que nós vamos pedir é: Senhor, que eu seja atento ao que o Filho ensina e saboreie no coração a doçura infinita do seu amor. Que eu seja atento ao que Jesus me ensina e saboreie no coração a doçura infinita do seu amor. Essa é a graça que nós vamos pedir a Deus. Que o nosso coração se arda, saboreando a doçura infinita do amor misericordioso de Deus, e que nós escutemos o que Jesus nos fala, que nós estejamos atentos àquilo que Jesus ensina. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro
e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Esta cena evangélica de Jesus que vai ao monte, que sobe para rezar juntamente com João, com Pedro e com Tiago, e que se transfigura na frente deles. Mostra para aqueles 3 discípulos toda a sua glória. Nesse momento em que nós começamos a 2ª semana da Quaresma, nós já colhemos frutos da nossa experiência de oração vivida nos dias anteriores, na primeira semana, na semana introdutória que nós começamos na quarta-feira de cinzas. Já estabelecemos uma relação pessoal com Deus, já podemos saborear um pouco mais a proximidade daquele que nos ama. Não é isso que é a oração? Não é assim que Santa Teresa d'Ávila diz para nós, conceitua a oração? Um encontro com aquele que mais nos ama. Meus amados, é importante nós observarmos que conhecer a Deus passa por experimentar, relacionar-se com Ele. Nós não podemos esquecer nunca disso. Nós não amamos, não adoramos, não seguimos um Deus distante que sequer se importa com o que está acontecendo conosco. Não. Nós nos relacionamos com Deus, nós adoramos um Deus que participa do nosso dia a dia, que se relaciona verdadeiramente conosco, que nos ouve e que nos fala. E aqui no 2º domingo da Quaresma, nesse momento em que Deus, que o Pai se manifesta, Ele se dirige a cada um de nós. Este é meu filho, o escolhido, meu filho amado, o eleito. Escutai o que ele diz. Quase uma ordem. Escutai o que ele diz. Jesus se transfigura. Jesus se reveste de sua glória e se mostra como o verdadeiro Deus para aqueles homens, para aqueles 3 apóstolos que subiram com ele. Vejam que podemos nos perguntar num exercício teológico um pouquinho mais profundo, se é Jesus que se transfigura ou se é Pedro, João e Tiago que são capazes, a partir daquele momento de oração, de enxergar a divindade de Jesus Cristo, que até então eles reconheciam o Jesus humano. Se Jesus se transfigura e mostra-se glorioso para cada um daqueles homens, ou se foram aqueles 3 apóstolos que, após um momento de intimidade com Deus, com Jesus na oração, foram capazes de reconhecer em Jesus a sua glória. Mas de toda forma, Jesus mostra a sua identidade.
Mostra que ele é Deus. Mostra que ele é Deus, o Filho do Pai, que se encarnou e veio até nós para conseguir nos salvar, para fazer a nossa redenção dos pecados, nos levar de volta ao céu. Nesse momento, os discípulos que viam em Jesus um Jesus, um Cristo, um Messias muito diferente daquilo que eles esperavam, porque acreditavam que o Messias viria em toda a sua glória e arrebataria todo o Império Romano, acabaria com tudo aquele domínio que eles sofriam do Império Romano e reestabeleceria o reino de Israel. Naquele momento, quando enxergam Jesus transfigurado, eles enxergam aquele que era o Messias que eles acreditavam. E é exatamente no monte, em oração. E o monte nos traz essa conotação do lugar onde a gente se encontra com Deus, que Jesus se revela aos seus. Mas a transfiguração, ela tem um propósito. Jesus, se nós olharmos para a cronologia desse fato, ou do que acontece um pouco antes e o que vai acontecer um pouco depois, no momento da transfiguração nós estamos muito próximos da prisão e da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição nos diz que nós estamos a 8 dias de que Jesus vai sofrer a sua paixão. Jesus, há pouco tempo atrás, se nós pegarmos o Evangelho de Lucas e voltarmos ali do capítulo 9 para o capítulo 8, nós vamos ver Jesus que faz ainda no capítulo 9, no comecinho do capítulo 9, nós vamos ver Jesus que faz a segunda multiplicação dos pães, mostrando sua identidade, já antecipando a Eucaristia. Depois Jesus recebe ou presencia a profissão de fé de Pedro. Ele pergunta aos seus discípulos: quem sou eu? E Pedro depois responde: o Cristo de Deus. Mas ele anuncia pela primeira vez a sua paixão. Ele anuncia que seria necessário que ele passasse por tudo aquilo que ele vai passar na paixão. Então ele leva os discípulos para a oração no Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, ele confirma aquilo que Pedro professou, de que ele é o Cristo de Deus, que ele era o Messias, que ele era o próprio Deus encarnado. Mas ele precisava aumentar a fé daqueles homens, porque logo ele viria a sofrer a morte de cruz. Então era importante ele mostrar essa identidade para reforçar, para aumentar, para robustecer, para acender a fé dos discípulos. Discípulos que estavam dormindo e despertam. Despertam com a presença do próprio Cristo glorificado. Aquilo tudo era claro. Ele precisava que aqueles três, que eram os mais próximos dele, tivessem a certeza de que ali estava o Filho de Deus, de que ali estava o Messias ungido, de que ali estava o próprio Deus que se encarnou e que veio nos trazer a salvação.
Naquele instante, a gente vê também a manifestação da Santíssima Trindade. O Pai falando sobre o Filho, o próprio Cristo, e o Espírito Santo, que envolve a todos como uma nuvem. O silêncio é primordial para que eles possam ouvir. O silêncio é primordial para que nós nos coloquemos em oração e cumprir com a ordem que o Pai deu na transfiguração. Escutem o meu filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Escutem o meu filho. Essa é a ordem do Pai. E quantas vezes nós somos confundidos, ouvindo outras vozes? Quantas vezes nós somos confundidos, se preocupando mais com aquilo que nós ouvimos do mundo, com aquilo que o mundo faz para tentar nos seduzir, com aquilo que nós ouvimos de pessoas que não experimentaram a presença de Jesus Cristo. Nos exercícios espirituais de Santo Inácio, uma coisa extremamente importante é que nós tenhamos discernimento, porque quando rezamos nós podemos ouvir Jesus, o próprio Deus, nós podemos ouvir a nossa voz interior, e nós podemos ouvir o maligno, podemos ouvir o diabo. Então é preciso que nós tenhamos esse discernimento e entender que quando nós temos algo que nos aproxima de Deus, isso é de Deus. Mas se nos afasta de Deus, ou é nosso, ou é do mal. Então, quando nós temos dúvida e temos que tomar alguma decisão, o discernimento proposto por Santo Inácio nos exercícios espirituais, e no decorrer da Quaresma nós vamos falar um pouquinho mais sobre o discernimento, nós precisamos nos fazer essa pergunta: isso me aproxima de Deus? Ou não? Nós ouvimos o que Jesus nos diz, nós cumprimos com essa ordem do Pai, nós aprendemos com o que Ele fala e faz, ou nós simplesmente achamos que Ele é um homem cheio de boas intenções e que nos ensina tudo de bom, mas não é para mim? Meus amados, é o próprio Deus que vem até nós para nos dizer a verdade. O próprio Deus que é nosso caminho, o próprio Deus que se entrega completamente por cada um de nós e nos traz perto dele para nos ensinar como que nós devemos viver. Ou nós preferimos dar ouvido a tudo que o mundo nos oferece, tudo aquilo que nos seduz, que é mais fácil? O caminho de Jesus é difícil. É preciso pegar a nossa cruz e segui-lo todos os dias. Quando Jesus se transfigura, os apóstolos ficam espantados e têm a oportunidade de ver aquilo que talvez nós vamos experimentar no céu: o próprio Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Glorioso. Moisés traz a representação da lei, Elias dos profetas, e dessa forma todo o projeto de salvação de Deus se manifesta na transfiguração. Mas e nós? Nós nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus, na oração, e nos abrimos
a esse caminho interior de ouvir a voz dele para nos curar, para nos libertar, para sermos mais parecidos com ele? Ou simplesmente cumprimos preceitos, cumprimos com o nosso checklist com Deus, como eu já fiz isso, já fui à missa, já rezei meu terço, etc. Cumpri com minha obrigação. Nunca se esqueça que nós amamos, cremos e adoramos um Deus com o qual nós nos relacionamos. E a forma de nós nos aproximarmos dele, de termos intimidade com ele, de sermos mais amigos dele, é a oração. Esse caminho de conversão da Quaresma é um momento propício para nós reforçarmos a nossa oração. Vamos subir ao monte com Jesus, se transfigurar com ele, ou enxergar a sua glória. Coloque depois no final da sua oração a sua revisão de oração, que palavra de Deus mais te tocou, que sentimentos predominaram, se tem algum apelo à conversão, que resistência sentiu. E não deixem de fazer todas as noites a sua oração de atenção amorosa, o seu exame espiritual diário, para poder se preparar para uma boa confissão nessa Quaresma. Vamos caminhar com Jesus nessa segunda semana da Quaresma, que se inicia nesse domingo, em que nós meditamos, que nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Vamos subir ao monte com Jesus. Vamos nos aproximar cada dia mais daquele que veio para nos salvar, daquele que vive ressuscitado entre nós e que nos conduz sempre para junto do Pai. Deus abençoe a cada um de vocês, que desça sobre cada um, sobre o seu momento de oração, sobre essa Quaresma, sobre o propósito de conversão de vocês, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.